Muito bem, pessoal, chegamos à nossa última questão do Enem, uma questão que nós vamos observar que, na realidade, a gente ficou discutindo aqui se era mais filosofia, sociologia, como a gente não chegou a uma conclusão, sobrou para mim, tá? Que é o pensamento do Paulo Freire. E, consequentemente, nós vamos trabalhar apenas e exclusivamente na questão sobre essa reflexão que Paulo Freire nos dá sobre a educação como prática da liberdade. Essa questão, mais uma vez, caderno amarelo, número 40, caderno branco, questão 44, caderno rosa, questão 07, caderno azul, questão 03. Vamos a ela. Apesar do seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado por um profundo sentimento de impotência que o faz olhar fixamente e, como que paralisado, para as catástrofes que se avizinham. Por isso, desde já, saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, o único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, aprendendo temas e tarefas da sua época. Paulo Freire defende a superação das dificuldades e a apreensão da realidade atual será obtida através do quê? Lendo o texto, você talvez consiga identificar um pouquinho de pensamento aristotélico, um pouquinho de pensamento da ciência moderna e do criticismo e tudo mais. Você vai encontrar também uma grande influência por parte do pensamento socrático, por isso que a gente não conseguiu definir muito bem de qual parte seria isso. Mas enfim, a alternativa à letra A nos diz assim: o desenvolvimento do pensamento autônomo, ou seja, da autonomia intelectual. Essa é a correta, né? O pensamento de Paulo Freire é fundamentado claramente na centralidade do sujeito, né? Na produção da sua própria história. Portanto, a autonomia do pensamento dá uma ação efetiva e auxilia na transformação da realidade. A autonomia de pensamento é fundamental para essa transformação, pretendida claramente pelo autor no argumento apresentado. A letra B é a obtenção de qualificação profissional. De maneira nenhuma, né? O texto não está falando necessariamente de qualificação profissional, embora o texto traga aspectos de elementos da sociedade moderna, como a questão da propaganda, a questão da propaganda, de entender-se no meio e tudo mais, a ideia do disfarce do otimismo, né? Ele está paralisado, mas o texto não fala de qualificação profissional. Letra C. O resgate de valores tradicionais. Para Paulo Freire, um texto, esses valores tradicionais são um simples ajustamento ou acomodação, né? E se ele está ligado a esses valores tradicionais, então ele, na realidade, não vai ser capaz de apreender e desenvolver as tarefas da sua época, que são absolutamente distintas desses valores tradicionais. A letra D nos diz a realização de desejos pessoais. O texto, ele direciona em função aí de uma questão de âmbito social, contrariando a lógica do individualismo atual que vivemos, né? Visto que almeja uma vocação natural de integrar-se, ele escreve, do homem por meio de uma postura crítica frente aos fenômenos sociais e contemporâneos. Então, necessariamente o ser humano não vai ser absolutamente individualista, ele vai exercer, sim, a sua individualidade, mas um contexto de coletividade. E letra E, né, ele está falando do aumento da renda familiar. Em nenhum momento, ao ler o texto, você tem um elemento financeiro citado, então não poderia necessariamente você marcar a alternativa E, porque você não tem isso no texto citado, ok? É isso, Enem 2015, uma prova muito legal de fazer. Você aluno que nos acompanhou nos primeiros módulos do Estude aí, tem trabalhado conosco, você, grande parte, se não a totalidade das questões de filosofia já estavam contidas dentro das nossas aulas. Uma prova muito bem elaborada, trabalhosa, é verdade, feita muitas vezes talvez para você não conseguir terminar a tempo, mas é a realidade, nós temos que trabalhar com isso. E espero que você tenha conseguido um bom desempenho nessa jornada aí atrás da sua vaga numa universidade, atrás do seu sonho universitário, ok? Até uma próxima oportunidade, um grande abraço. Estude.